Hoje, quando a gente escuta a palavra tantra, a primeiríssima coisa que vem à cabeça é sexo, né? Mas olha, essa resposta automática revela, na verdade, uma das maiores distorções culturais do nosso tempo. Mostra exatamente o quanto um conhecimento super profundo e ancestral foi reduzido, fragmentado e, francamente, desfigurado quando chegou aqui no Ocidente. Na nossa análise de hoje, a gente vai desconstruir tudo isso e entender o que de fato se perdeu no meio dessa tradução cultural. Para começar, a gente precisa ter uma coisa muito clara em mente. O Tantra original não nasceu para estimular vícios, buscar excessos sensoriais ou promover o descontrole, de jeito nenhum. Ele nasceu justamente para expandir a consciência, a presença, o autocontrole e trazer a integração completa do ser humano. O foco era domínio, soberania e não a rendição cega aos impulsos. Então, para organizar as ideias, a gente vai passar por 6 pontos essenciais. Vamos começar pela verdadeira origem, depois entender a diferença entre o Tantra branco e o negro, entrar a fundo na distorção ocidental, olhar para a neurociência da hiperestimulação, mapear isso tudo através das 7 linguagens naturais e, por fim, debater o grande embate entre presença e performance. Ponto número 1, a verdadeira origem. Vamos decodificar essa tecnologia ancestral da consciência. A palavra Tantra vem lá do sânscrito e, por incrível que pareça para muita gente hoje, ela não tem absolutamente nada a ver com manuais eróticos. A raiz da palavra está ligada à ideia de expansão. Pensa numa teia que conecta e integra todas as coisas, sabe? Era vista literalmente como uma tecnologia interna da consciência, desenhada para tecer os diferentes aspectos da nossa vida num todo super harmonioso. E quando a gente observa os elementos que formavam esses caminhos lá no passado, olha, revela um nível absurdo de rigor. A gente está falando de práticas intensas de respiração, meditação, uso do som, uma observação mental extremamente minuciosa e controle da energia vital. Exigia uma disciplina corporal fortíssima e, o mais importante de tudo, a transcendência do ego para alcançar um estado de presença absoluta. Vamos para o segundo ponto. Tantra branco versus negro, e como esses caminhos ancestrais divergiram. Aqui é fundamental entender a diferença de rotas. O Tantra branco focava incansavelmente no autocontrole. Ele busca soberania sobre os impulsos. Não é reprimir, entende? É ter consciência. Já o Tantra negro seguia por linhas mais experimentais e ritualísticas. Eles usavam o choque sensorial, a quebra de tabus sociais e aquelas experiências mais extremas como uma espécie de atalho ou via rápida para a iluminação. E aí a gente chega na chave para entender todo o mal-entendido moderno. O Ocidente absorveu principalmente a parte experimental, sensorial e sexual da coisa, e simplesmente ignorou, quase que por completo, toda a base filosófica, ética e contemplativa que segurava a prática. Foi exatamente isso. Pegaram a faísca e jogaram fora o manual de segurança. O que nos leva ao ponto 3, a distorção ocidental, como a consciência virou um mercado lucrativo. Hoje, a prática foi totalmente capturada por uma lógica de mercado e por uma cobrança constante por performance. Acabou-se criando uma espécie de erotização espiritualizada, que nada mais é do que um consumo emocional desenfreado. E o pior, isso tudo mascara uma profunda dependência dopaminérgica. É uma busca incessante por prazer e por intensidade que simplesmente não tem fim. Isso resume muito bem a nossa realidade atual. Transformaram uma tecnologia de consciência numa verdadeira indústria de estimulação. O que antes era um método complexo para aquietar a mente e dominar os impulsos, agora é vendido na prateleira como só mais um produto para excitar os sentidos até o limite. E isso tem um preço alto. Chegamos ao ponto 4, a neurociência da hiperestimulação e o custo biológico desse tantra moderno. Hoje, graças a estudos incríveis de neuroplasticidade, a gente sabe exatamente as consequências práticas de todo esse excesso. Essa busca constante por intensidade desregula completamente o nosso sistema de dopamina. A hipersexualização altera fisicamente a forma como a gente percebe e constrói vínculos reais. E tem uma ironia cruel aí. A compulsão sensorial acaba reduzindo a nossa capacidade de estar presente. Esse vício na novidade detona o córtex pré-frontal, que é justamente a área do cérebro responsável pelo foco. O resultado? O excesso de prazer, sem integração, cria um vazio emocional cada vez maior. O cérebro simplesmente entra em exaustão. E essa frase aqui muda tudo. Presta muita atenção. Nem toda sensação intensa é expansão de consciência. Na maior parte das vezes, é só hiperestimulação do sistema nervoso mesmo.
A gente não pode confundir um choque de adrenalina ou uma enxurrada de dopamina com um verdadeiro crescimento interno. Estar sobrecarregado de estímulos definitivamente não significa estar iluminado. Parte 5. As 7 linguagens naturais. Vamos ver como encontrar o equilíbrio através de um sistema ordenado. E é aqui que essas linguagens entram para mostrar algo muito profundo. Quando uma delas domina sozinha, sem ordem, o ser humano entra em colapso. O Tantra distorcido hiperestimula aspectos específicos da nossa natureza de um jeito bem caótico. Olha só, na linguagem corporal, ele gera essa busca incessante por sensação física o tempo todo. Na vibracional, mantém o sistema nervoso num estado eterno de alerta e excitação. Na artística e sensorial, ele hipervaloriza a estética e as fantasias, mas tudo desconectado de um centro real. E de um jeito bem perigoso, na linguagem mental, rola uma racionalização espiritualizada para justificar o próprio excesso. Agora, a diferença com o Tantra em ordem é surreal de linda. É uma integração perfeita. A linguagem vibracional focaria na respiração e na presença. A corporal traria uma consciência real do corpo e dos seus limites. A verbal exigiria uma comunicação muito mais autêntica. A leitura e a escrita fariam o papel da autoobservação aterrando a experiência, sabe? A artística traria um refinamento mais sensível, enquanto a mental garantiria o discernimento e uma expansão consciente de verdade. O ponto crucial que as 7 linguagens revelam é que nós não fomos feitos para viver apenas à base de estímulo corporal. O desenvolvimento integral exige ordem entre todas as linguagens. É impossível ser saudável ou alcançar alguma expansão genuína vivendo focado exclusivamente na hiperestimulação. O que nos traz para o nosso 6º e último ponto: presença contra performance. Como a gente escapa dessas armadilhas da distorção moderna? Sem cair em falso moralismo aqui, tá? Mas a gente precisa encarar os perigos reais que essa distorção causa hoje. Tem muita gente caindo em dependências emocionais super severas, enganadas por essa falsa expansão de consciência. Acontece perda de identidade, pessoas criando vínculos baseados no trauma e uma confusão gigante entre o que é só um prazer passageiro e o que é amor de verdade. Isso acaba gerando uma dissociação espiritual pesada. O verdadeiro caminho não é reprimir o corpo de forma alguma, mas, vamos combinar, também não é virar escravo dos próprios impulsos. A verdadeira consciência é conseguir sentir plenamente tudo que o mundo tem a oferecer, sem em nenhum momento perder a si mesmo. Talvez o maior erro do Ocidente tenha sido exatamente esse: pegar o nosso estado mais natural de presença e transformar num grande palco de performance. E para fechar, eu deixo essa reflexão fundamental com a gente. Se você sente que o seu sistema está exausto de tanto excesso, estímulo constante e desconexão, talvez seja a hora exata de reaprender a sua própria natureza. Afinal, o corpo humano não foi projetado para sobreviver num ciclo infinito de compulsão. Ele foi feito para viver em ordem. E aí, qual é o seu próximo passo para substituir a performance pela verdadeira presença?